E se eu te perguntasse como é a sua relação com a comida, o que você iria responder? Você saberia me contar alguma coisa sobre vocês duas? E por que eu tô falando assim? Eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e trabalho com abordagem comportamental. A minha missão como Nutri é ajudar mulheres a saírem das dietas, lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve, sem culpa. E eu sei que talvez você não saiba como é a sua relação com a comida e o que é isso. Por isso, você precisa assistir esse vídeo até o final para eu te contar alguns comportamentos bem problemáticos com a comida que talvez você continue achando que é normal, mas não são. Vamos lá? Bom, o relacionamento com a comida é como se fosse um relacionamento entre um casal. No trabalho, com amigas, com as outras pessoas. É essa conexão, é esse vínculo. Então, para algumas pessoas, esse espaço, essa conexão entre a comida e a pessoa traz um sofrimento muito grande e acaba sendo um espaço de medo, culpa, cobrança, restrições, proibições, descontroles, sensação de erro, de falha, aquela visão sobre os alimentos serem certos ou errados, bons ou ruins, saudáveis e não saudáveis, e uma grande dificuldade de lidar com a comida. Mas pense, nós comemos várias vezes ao dia, pensamos em comida e temos que lidar com a comida para o resto da vida. Então não é justo com você ter uma relação de sofrimento e de medo. Por isso é importante que você saiba quais são esses comportamentos que justificam, né, que significam uma má relação com a comida, para você analisar se você se encaixa nisso e começar a se observar, que é o primeiro passo. Observar a sua rotina e a sua relação com os alimentos, para que você possa detectar alguns comportamentos que podem te incomodar e estarem reforçando essa má relação com a comida. Porque isso causa uma desconexão muito severa com o seu corpo. Além de você se sentir insegura, perder a confiança, não entender e não escutar os sinais do seu corpo, então não saber reconhecer as suas emoções, o que é fome, identificar essa fome, saber os limites que você e o seu corpo precisam e devem ter, não saber identificar a saciedade, a hora de parar de comer. Por isso que eu sempre falo para as minhas pacientes que um comer excessivo, um comer descontrolado, como a gente costuma pensar e falar que a gente tem, é só a ponta de um iceberg. Tem tudo ali por baixo e por trás daquele comportamento que explicam um descontrole, um exagero e uma má escolha na sua alimentação. E aí, depois de observar então e poder identificar, você até pode comentar comigo ou anotar aí no bloco de notas e o papelzinho para você pensar melhor sobre isso. O segundo passo é você começar a reforçar para você os pontos negativos de ter esses comportamentos mais disfuncionais que a gente chama como a comida. Lembra que é a insegurança, o medo, a culpa, a angústia, aquela ansiedade, pensar demais em comida, o quanto isso te causa de dor e sofrimento e como é para você se sentir muito refém dessas escolhas, da alimentação, do ambiente que você vai estar com a comida. Lembrando que talvez você se enxergue nessa situação e seja desafiador e difícil você se imaginar em um caminho diferente. Mas saiba que é muito possível você encontrar um ambiente seguro para se relacionar com a comida de uma forma mais gentil e tranquila. Porque o terceiro passo é justamente entender que esse processo é um processo. Então não é um evento único que você faz em uma única vez. É algo que precisa de prática, de repetição, de observação, de tentativa, de muitas vezes lidar com recaídas, com dificuldades, com obstáculos, porque não é um processo linear, não é um processo reto. Ele é cheio de altos e baixos, de curvas, porque qualquer mudança de comportamento é um desafio. Então você precisa entender a importância disso para você. Você precisa desejar essa mudança, apesar de ser algo desafiador e que te dê um trabalho e tenha um esforço seu. Eu sempre reforço que ele não deve ser um processo de sacrifício, até mesmo pelo que você vai colher, você sabe que vai ser um processo libertador, então vale a pena. Você só precisa encontrar o ambiente certo e as pessoas certas para te acompanhar nesse processo, que realmente vão te motivar, vão te acolher, te ouvir, entender esses pontos para te preparar para a ação.
E claro, você não precisa ser perfeita na alimentação e nesse processo. Então, no acompanhamento como Nutri, eu sempre reforço isso para as minhas pacientes, que a gente tem vários pontos e trabalhamos de uma forma muito completa cada um deles, que vão nos aproximar de uma relação mais saudável e mais leve com a comida, depois de fazer todo esse início. E eu resolvi trazer 3 pontos desses que a gente costuma trabalhar aqui para que você comece a sua mudança aí. Então lembre-se de já se inscrever no canal para você ficar por dentro de todas as informações dessa nutrição diferente, porque sai vídeo toda semana aqui no canal. Então já pega o seu caderninho aí e anota esses 3 pontos. Primeiro é trocar as lentes em que você vê a comida, ou seja, imagina que você tem esse óculos e que você enxerga a alimentação e os alimentos dessa maneira. Se você troca esse óculos, se você tira, você vai enxergar de outra maneira. E é assim que você vai ter que fazer com a sua alimentação e com os alimentos. Porque é bem provável que você venha vendo os alimentos como certos, como bons, ruins, saudáveis, não saudáveis, errados. E isso faz com que você reforce alguns comportamentos problemáticos. Porque pensa comigo, você exagera justamente em quais alimentos? Naqueles que você vê como ruins ou errados, ou naqueles em que tudo bem comer? Passo número 2 é reaprender a ouvir os sinais do seu corpo. Por que reaprender? Porque quando a gente nasce, bebezinho lá, a gente consegue identificar o que é sede, o que é fome, quanto eu preciso, que horas eu preciso comer, o que eu realmente quero comer, o que faz sentido para mim, o que vai me ajudar a nutrir o meu corpo. Tudo isso era uma escolha muito intuitiva. Depois, com as regras das dietas, né, que é bem provável que você tenha feito também, fica muito mais difícil tomar essas decisões sozinhas. A gente sempre vincula aquelas regras do papelzinho que tá lá colado na geladeira e que nem faz mais sentido e que são regras super generalistas e que falham para a maioria das pessoas. Então comece a analisar como é que você se sente quando você sente fome, quais são os sinais que o seu corpo te dá, como é que você se sente quando você está saciada, quais são os sinais que o seu corpo te dá, quais são as emoções que você costuma sentir e assim recorrer à comida, precisar da comida para lidar. Quais são os momentos que você sente mais fome, menos fome, que você precisa de mais comida, menos comida? Quais são os alimentos que você gosta de comer e sente vontade naquele momento? Lembre-se, a observação sempre é a nossa auxiliadora nisso, porque todo esse processo demanda um autoconhecimento. E por último, no momento do comer, que você realmente coma, que você faça isso com atenção. Lembre-se que talvez não precise comer com calma, porque a nossa vida é mesmo rápida, mas que você possa ter atenção, estar ali de forma presente, avaliando a sua fome, a sua saciedade, como é que o seu corpo está recebendo aquele alimento, o sabor da comida. Olhe para aquele prato, para a sua refeição, tire foto, aproveite aquele momento, desfrute também do ambiente das pessoas e não foque exclusivamente naquele alimento, principalmente se vier alguns pensamentos de quantas calorias, isso pode, isso não pode, a gordura, nananana. Não tem como você não pensar, mas cuida de pensar de uma maneira diferente a partir desse pensamento. Surgiu o pensamento? Que tal a gente reformular e buscar um pensamento que faça mais sentido e que seja mais gentil para a relação entre você e a comida? Então você merece ter uma relação em paz e leve com a alimentação, sem culpa, sem sofrimento. Então busque pequenos passos em que você pode agir já para criar esse espaço, ter essa relação mais leve. Claro, eu sigo com você para poder te ajudar a fazer essa transformação na sua vida e viver esse processo libertador. Revisa o vídeo se precisar e me conta depois aqui nos comentários como foi.